Namastê. Bom, neste mini curso de atendimento a gente vai entrar agora no espectro das emoções. Então, cada mini curso a gente vai estar abordando uma emoção específica para a gente justamente poder destrinchar e chegar no centro da questão, né? Bem importante para a gente poder clarear e ficar com a parte boa. Como a gente sempre fala para as pessoas, tudo tem um motivo, tudo tem uma função, então o principal é a gente desconstruir só a crença daquilo que é muito negativo. E quando a gente fala de culpa, desse sentimento de culpa, é óbvio que ninguém sente algo bom, ninguém gosta de sentir culpa, mas, como a gente falou anteriormente de outros assuntos, quando a gente observa qual é a função dela, você passa até a gostar de poder sentir isso. Fala, caramba, que bom, ainda bem que eu tenho isso e que eu posso usar isso a meu favor. E o principal da culpa é que ela pode fazer com que a gente, através desse sofrimento que a gente traz, essa carga de negatividade relacionada a alguma ação que a gente teve, a gente possa refletir e corrigir. Então ela serve para impulsionar a gente para melhorar nossos padrões, né? Para melhorar e para evoluir, e não só para ficar naquele estágio de repetição. Então, quando a gente dá um valor errado, né, para as emoções, nós acabamos desregulando um funcionamento do corpo, né, relacionada a essas emoções. Então, a cura energética da culpa, ela vai regular essas funções do córtex órbito frontal lateral etérico. Isso vai fazer com que a gente consiga equilibrar essa nossa realidade psicobiológica e vai nos ajudar a compreender que tudo que a gente faz de mal para a gente ou para os outros tem origem em confusões e ignorâncias que estão enraizadas dentro desse princípio de crenças, né? Então, quando a gente entende que tem uma função, que isso vai ser necessário para todo o funcionamento do nosso corpo sempre, nós vamos ter as sinalizações também das emoções para entender que tem uma ação que não está adequada, que tem uma ação que precisa ser revista, que a gente não pode dar esse valor, porque dando esse determinado valor para isso, nós estamos nos agravando, então a sensação não é boa. E a sensação não sendo boa, ela nos indica que tipo de agravamento a gente está tendo. Então a culpa faz com que a gente olhe novamente para isso, para consertar a ação que a gente está tendo com a gente mesmo ou com os outros. E também que a gente possa arrumar esses valores que a gente tem dado, né? É tão perfeito o nosso corpo, né? O nosso ser é tão perfeito que, assim, por mais que você não tenha uma consequência no sistema judicial, no sistema legal, né, da sociedade que a gente criou, por mais que você consiga se safar de várias coisas que você pode estar fazendo, existe um sistema interno, um mecanismo interno que nunca vai te deixar esquecer, e ele, de alguma forma ou de outra, em algum momento ou outro, você vai sentir a culpa justamente, que é a sua consequência, então a sua própria consequência de que você não está no caminho certo. A gente tem uma bússola interna, uma sabedoria interna que vai guiando a gente. E a culpa, ela vai funcionar muito para não permitir que a gente se distancie demais do caminho que a gente tem que estar. Então, e quando a gente entende que não existe esse eu sólido, né? Que é um eu singular, que é um eu permanente, então a gente entende que não tem um eu do mal, né? E por isso eu não preciso me sentir culpado. E nesse sentido, a mente é bem inocente, mas ela é influenciada pela ignorância e por crenças conceituais que são equivocadas, que projetam um eu, mas não existe esse eu, né? Então, quando a gente entende que tudo isso é um desdobramento de um karma, dos karmas que a gente já traz, então a gente está num processo de espelhamento para que a gente possa arrumar essas ações do passado, reorganizar isso, requalificar isso, nós liberamos a tensão que nos impede de acessar essa verdade absoluta das coisas como elas são e por que elas existem, né? Então a cura energética,
ela traz essa clareza em relação a tudo que eu vivo, que eu sinto, que eu penso, através do autoconhecimento. Quando a gente se autoconhece, conhece o funcionamento do nosso corpo, conhece o propósito, né, de cada sensação que a gente sente, a gente não dá um valor ignorante mais. E a gente começa a ter tudo isso como aliado, né, como ajudantes para o nosso processo, porque na verdade nós fomos criados para sentirmos e para que ao sentirmos nós pudéssemos evoluir. Então, o sentir, as emoções, tudo isso tem um fator para o processo de evolução. E a gente tem que abraçar isso, agarrar isso e usar isso para dar esse salto, aproveitando ao máximo a nossa oportunidade aqui nessa nossa encarnação. E dependendo das situações, a gente sabe que às vezes um sentimento de culpa muito forte, né, uma ação muito forte, ela pode ter um impacto de uma memória no cérebro para a vida inteira. Só que isso também é um desequilíbrio, isso também não é o que a gente busca, a gente sabe que acontece, mas não é o ideal. Então o entendimento de tudo isso é justamente para que a gente não precise ficar aprisionado e perder a sensação de merecimento, porque a gente sabe que essas impressões muito fortes, esses valores muito fortes também relacionados às emoções, nos impedem de se abrir para o melhor da vida. E todos nós estamos aqui em experiências que a gente sabe que nós estamos passando por muitas coisas que são boas, coisas que são ruins, a gente está sendo provado o tempo inteiro. Então, a gente entender que não somos nossas experiências e essas experiências estão fazendo parte do nosso desenvolvimento espiritual e pessoal, a gente também não precisa guardar a culpa. Então, a gente vai ficar só com a culpa só no momento que ela é necessária. É tipo assim, é sempre no agora. Fiz um negócio, senti a culpa, opa, não estava legal. Corrigir, eu não preciso guardar a culpa. Você vai acolher, né? Você vai acolher o que quer que surja, né? E a cura energética ensina isso, sem que a gente se sinta tão intimidado pela experiência, sem que a gente se renda, como se a gente fosse esse cão derrotado em uma briga. A gente percebe que as coisas surgem devido ao nosso karma, mas a gente entende que isso é só para ser visto. É só para ser visto e ressignificado. Então não tem uma importância intrínseca nessa realidade que não é real, né? É uma forte impressão de uma realidade, porque a forma como eu sinto cria para mim uma realidade que não é a realidade. Até porque as experiências elas se complementam perfeitamente. Então, se eu fui atraído por uma experiência em que eu tenho que xingar, eu sei que isso não é bom, mas eu já xinguei. Foi uma flecha lançada. E ela estava na experiência de receber um xingamento, não é à toa, não existem vítimas. Então, ela também tinha que ter um aprendizado com a experiência de ser xingada. E eu, naquele momento, de também tive a ação do algoz, mas aquilo também vai ser impactante para mim. Eu não vou sair daquilo bem. E eu vou ter que reavaliar, ela vai ter que reavaliar. Então, as experiências, quando eu entendo que elas estão muito perfeitas, eu me libero dessa culpa eterna de que só eu fiz o mal. Porque a gente entende a complexidade das relações e das experiências quando elas se atraem. É isso.